Bem-vindo! A história de Jesus nos conta tantos milagres e nós podemos nos lembrar hoje do milagre que Jesus caminhou sobre as águas, acalmou a tempestade. Vemos também Jesus fazendo lodo, cuspiu na terra, fez este barro, esfregou sobre os olhos daquele cego e depois de ele se lavar, ele começa a ver. Isso é um milagre de Deus. Também nós vemos aqueles 10 leprosos que gritam a Jesus para serem curados. Jesus fala para eles ir se apresentar ao sacerdote e no caminho eles são curados, somente um voltou para agradecer. Também nós vemos Jesus ressuscitando mortos. É impressionante, né? Esse Deus. Ele fala para Lázaro, Lázaro vem para fora depois de 4 dias dentro do sepulcro, e ele levanta, ele ressuscita para uma vida mortal de novo, não com um corpo glorioso, mas ele ressuscita. Jesus age poderosamente, age por amor, age porque nos ama, porque tem compaixão de nós. Se nós queremos ver milagres na nossa vida, nós precisamos começar a andar, a caminhar com Deus. Como que você está vivendo a sua vida com Deus? Como que você está caminhando com Deus? Somente nos momentos que você precisa, você vai falar com Ele? Ou você tem uma vida de oração? Ou você considera assim Ele o amigo, aquele amigo confiável que você conta todas as coisas para Ele? Nós precisamos ser amigo de Jesus. Jesus nos chama de amigos, mas e nós? Que resposta que nós estamos dando a Deus? Ele está junto conosco. O grande problema é que nós, por causa do pecado e por causa dos apegos das coisas deste mundo, dos prazeres deste mundo, nós buscamos essas coisas que são passageiras. Mas Deus, Ele nos mostra que nós devemos de buscar as coisas do alto, as coisas que não apodrecem, as coisas que não passam, aquilo que é eterno. Então, por que não viver com Jesus? Hoje nós vamos meditar a palavra de Deus que está em Mateus capítulo 11, no versículo de 2 a 11, que diz assim: Tendo João, em sua prisão, ouvido falar das obras de Cristo, mandou-lhes dizer pelos seus discípulos: Sois vós aquele que deve vir, ou devemos esperar por outro? Respondeu-lhes Jesus: Ide e contai a João o que ouvistes e o que vistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, o evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado aquele para quem eu não for ocasião de queda, de escândalo. Tendo eles partido, disse Jesus à multidão a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver então? Um homem vestido com roupas luxuosas? Mas os que estão revestidos de tais roupas vivem nos palácios dos reis. Então por que fostes para lá? Para ver um profeta? Sim, digo-vos, eu, mais que um profeta. É dele que está escrito: Eis que eu envio meu mensageiro diante de ti para te preparar o caminho. Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós vemos aqui João Batista enviando seus discípulos a Jesus, pedindo se é ele aquele que há de vir, o Messias, o Filho de Deus, ou devemos de esperar outro. Nós temos que entender que João Batista aqui, ele não está enviando os seus discípulos porque ele tem dúvida, ele está preso, não é porque ele tem dúvida. A intenção de João Batista é para que esses seus discípulos não fiquem apegados a João Batista, mas que entreguem as suas vidas a Jesus. Quando eles chegam a Jesus, eles veem os milagres que Jesus faz, ressuscitando mortos, curando os coxos, levando a sua palavra aos pobres. É isso que diz aqui. Então o que João Batista quer? Que os seus discípulos se desapeguem dele e sigam aquele que é o Redentor, o Cordeiro de Deus.
Porque veja bem, João Batista, ele viu Jesus e ainda ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, irmãos. João Batista sabia que ele é o Messias. O grande problema é os seus discípulos apegados a ele, ao seu ensinamento. E quem vai ensinar toda a verdade é Jesus, porque ele é a verdade, ele é o caminho, não é João Batista. E quando os seus discípulos voltam contando isso, que vem esses milagres, para esse desapego de João Batista. É maravilhoso o que João Batista faz, porque João Batista ele não traz para si, como ele sendo o Messias, mas ele aponta quem é o Messias. O lado pedagógico de João Batista, de ensinar os seus discípulos, é enviá-los para pedir se é ele o Messias, para que as dúvidas dos discípulos caiam por terra e eles vejam quem é o Messias. João Batista já sabia que ele era o Messias, sim. Então ele é preso no cárcere pela verdade que fala, mas também mostra quem é o Messias. Ele não é o Messias, ele não é um ungido do Senhor para salvar a cada um de nós, mas sim aquele que prepara o caminho do Senhor, a vinda do Senhor. E é isso que está nos mostrando aqui. Também nos mostra, interessante que Jesus ele fala assim no versículo 11: em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. Ali ele está nos mostrando do que todos aqueles que nasceram do ato do marido e da mulher, João Batista é o maior daqueles que nasceram do homem e da mulher. João Batista é o maior de todos os profetas, ele é o maior. Mas agora ele coloca aqui que, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. O menor lá no reino dos céus é maior do que o maior que está aqui na terra. Por quê? Lá no céu, a pessoa já conquistou, pela graça de Deus, o céu. Recebeu o galardão, a coroa da vitória. Conseguiu, conquistou, caminhou com Jesus e nessa graça, morreu em estado de graça. Está no céu. Agora, quem está aqui na terra, está combatendo. Então a pessoa pode pecar mortalmente e ir para o inferno. Então aqui na terra o maior pode cair e perder o céu. É por isso que ele ainda é o menor, porque está na guerra, está batalhando para conquistar o céu. É um profeta, está no céu sim, mas ele na terra, perante aqueles que já estão no céu, ele é o menor, mas aqui na terra ele é o maior. Então, meus irmãos, que nós vigiemos a nossa vida, e se você está vivendo em estado de graça santificante, estado de graça, e neste caminho rumo ao céu, que o orgulho caia por terra. Não somos maiores que ninguém, somos os piores, os menores. Nós que buscamos a Deus, buscamos estar junto com o Senhor, que nós não sejamos orgulhosos, soberbos, porque estamos caminhando junto com Cristo. Não sejamos como aqueles 2 discípulos do Senhor que estavam conversando e brigando para estarem um à direita e outro à esquerda de Jesus quando ele estiver no céu. Veja então, meu irmão, que buscar estar com Cristo para ter status, isso é pecado. Nós estamos com Cristo por amor a Jesus, porque o nosso coração é dele, porque nós servimos a um Deus maravilhoso e não seríamos nada perante Jesus se ele não viesse com a sua graça, nos amando a cada um de nós. Que caia por terra toda a soberba e todo o orgulho e se levante um grande homem de Deus, servo de Deus e com muita humildade, reconhecendo que somos pecadores e necessitamos da graça de Deus para irmos para o céu. Deus te abençoe.